Olá, galera, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é da gravação. Hoje, 9/5, nosso GR de revisão para o quiz, que será composto, será a composição da nossa nota de AV2. Então, eu vou aqui iniciar com algumas informações importantes sobre o quiz e sobre o material, para poder aí não ficar nenhum resquício de dúvidas sobre a nossa avaliação, né? De fato, é uma avaliação, porque irá compor a nota de vocês. Informações importantes. As datas, primeiramente, nosso quiz ocorrerá no dia primeiro, a primeira chamada no dia 14, na quarta-feira que vem, e a segunda chamada no dia 16, na sexta-feira que vem. O quiz será uma prova física, certo? Uma prova composta por 15 questões objetivas e cada uma delas valerá 0,2 pontos. Ou seja, quem acertar aí todas terá os seus 3 pontos que serão somados à somatória ali das turmas, da composição do material, da apresentação e dos outros demais critérios que vocês tiveram lá expostos no nosso material. Então, a extensão em si, a prática da extensão, a produção da cartilha, do material, diagramação, apresentação, do Dream Shaper, irá valer de 0 a 7 e o quiz de 0 a 3. Lembrando que não pode nenhuma pontuação extra, então não será feito nenhum trabalho, nenhuma adição de pontos na AV2. O nosso quiz será objeto a unidade 5, parte 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, a gente tem aí um vasto conteúdo, porque a nossa unidade 5 é a nossa maior unidade. Entendeu? Então a gente tem aí os GEDs gravados. Eu não gravei ainda os GEDs porque não deu tempo, né? Não consumiu ainda o tempo da unidade de vocês. A parte 4 e parte 5. Mas eu tenho a gravação do ano passado, ainda permanece, não teve nenhuma atualização assim pontual. Então eu vou disponibilizar o link para vocês. Então vocês vão ter todas as unidades aí gravadas do GED para poder vocês estudarem. E, pessoal, não se limitem a nenhum material de estudo, certo? Não utilizem só a revisão, não utilizem só um material específico para vocês estudarem. Utilizem o máximo que vocês conseguirem. Desde slides, GEDs, anotações, videoaulas, questões e etc. A professora Aline, ela é bem pontual, então ela pode acabar cobrando algum ponto que vocês derem menos importância. Então, estudem de tudo, tentem compreender o máximo do conteúdo que vocês conseguirem e vai dar tudo certo. No mais, a gente tem aí uns pontos que são mais atenciosos. Se eu fosse vocês, entendeu? Tipo, tem alguns tópicos que são bem mais pontuais, que dá para perceber que é objeto de uma cobrança, que pode ser objeto de uma cobrança maior, como a terceirização, ali o trabalho temporário, o empregado doméstico, o, o regime de trabalho em lato sensu, né? As opções de trabalho em si, não de vínculo empregatício, o nosso o empregado em domicílio. Então tem alguns pontos, nossa alteração de suspensão contratual. Então é desses pontos eu tirei tipo assim os tópicos, perdão, que mais podem ser objeto de uma cobrança e coloquei aqui em questões e algumas delas são mais elaboradas para poder a gente tentar elevar aí o nível. Mas quando vocês verem questões tipo as que eu coloquei aqui, às vezes ele tem um enunciado enorme, mas é só vocês irem marcando. Utilizem a técnica de ir marcando os pontos principais para vocês não irem se perdendo na questão. Então vamos lá. Vou iniciar aqui com a primeira questão. Vou ler para vocês aqui e dou a opção para vocês irem dizendo qual a alternativa. Primeira questão. A Sociedade Empresária Translogística Nacional, LTDA, atua há anos no ramo de transporte rodoviário de cargas, sendo composta por 3 sócios. Em 2022, após uma reestruturação societária, um dos sócios, Luiz, retirou-se da empresa. 2 anos depois, em 2024, um ex-empregado da empresa, demitido ainda durante a gestão de Luiz, ajuizou a ação trabalhista cobrando verbas rescisórias não pagas. A ação foi ajuizada em 23 meses após a retirada de Luiz, e o juiz, na sentença, condenou subsidiariamente o ex-sócio com base no artigo 10A da CLT. Contudo, no curso do processo, restou comprovado que a saída de Luiz da sociedade teve como objetivo simular a retirada de patrimônio e blindá-lo de futuras execuções. Diante desse cenário, assinaram a alternativa correta. Item A. Luiz não pode ser responsabilizado, pois a ação foi proposta dentro do prazo de 2 anos contados da averbação da sua saída. Luiz será subsidiariamente responsável, mas apenas se os atuais sócios forem insolventes. Item C. Será solidariamente responsável diante da comprovação de fraude na retirada societária. Item D.
a responsabilidade do sócio retirante é excluída se ele não tiver assinado o contrato de trabalho do autor do autor da ação. Perdão. Alguém se arrisca em alguma das alternativas? Item C. Alguém concorda aí com o Paulo? Beatriz também concorda com o Paulo. Alguém mais? Alguém discorda? Alguém diz que é outra? Então, já que ninguém discorda, vamos a demais. A alternativa correta é sim a alternativa C. Aqui nós estamos abordando a responsabilidade do sócio retirante. O sócio retirante é aquele que se sai da sociedade. Ele integrava anteriormente uma sociedade, como era o caso de Luiz, e ele se retira dessa. Quando o sócio retirante se sai da sociedade, ele tem uma responsabilidade subsidiária, que é o quê? Ele vai ser objeto de cobrança, porém ele tem ali uma hierarquia dessa cobrança ser praticada. Ou seja, se Luiz saísse e não fosse fraude, como é o caso da questão lá no final, ele fala que é uma tentativa de simular a retirada para blindar o patrimônio dele, ele seria responsável subsidiariamente. Ou seja, se a juíza de ação trabalhista, primeiro seria cobrada da própria empresa, segundo dos sócios atuais, e aí, por fim, seria cobrado do sócio retirante em até 2 anos da sua retirada. Entendeu? Então, até esse ponto, aí tá ok. Porém, quando a gente tem uma fraude nessa retirada, que é o caso de Luiz, aí ele responde solidariamente, que é o caso da questão do item C. Ele será responsável solidário pela ação trabalhista ajuizada por. Não tem o nome do rapaz aí, mas a ação ajuizada vai impactar sim em Luiz. Ele será solidariamente responsável por conta da sua tentativa de fraude. Vitcosa, exatamente o erro da B. Luiz será subsidiariamente responsável, mas apenas se os atuais sócios forem insolventes. É como eu falei, ele seria subsidiariamente responsável se não houvesse fraude. Mas houve fraude. No final aqui, ó, após artigo 10A da CLT, diz: contudo, no curso do processo, restou-se comprovado que a saída de Luiz da sociedade teve como objetivo simular a retirada do patrimônio e blindá-lo de futuras execuções. Ou seja, isso aqui é uma comprovação clara de fraude. Quando tem fraude, ele não é subsidiariamente, ele é solidariamente responsável. Não vai ter hierarquia, ele vai responder igual a todos os outros. Exatamente. Se não tivesse havido fraude, a B estaria correta. A B seria a alternativa 100% correta. Segunda questão. Pablo era encarregado de vendas da empresa Alfa Comércio Ltda. O mesmo era um funcionário exemplar e dedicado às suas funções dentro do seu cargo. A presidência da sociedade, visando dar oportunidade aos já integrantes da empresa, resolveu promover Pablo a diretor comercial. Promoção essa que lhe rendeu uma gratificação de 70% extra do seu salário, ao seu salário. O cargo em questão também era classificado como de confiança. Após 8 meses, a empresa, insatisfeita com o desempenho de Pablo na função de diretor, resolveu reverter ele ao cargo anteriormente ocupado. Reversão essa que acarretou na perda da sua gratificação. Pablo procurou você como advogado para saber da licitude dessa decisão tomada pela empresa. Com base nos dados apresentados, indica a alternativa correta. Item A. O retorno é ilícito, pois viola o princípio da irredutibilidade salarial. Item B. A gratificação só pode ser retirada com autorização sindical. Item C. O cargo que Pablo passou a ocupar era de confiança, razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da gratificação da função. Item D. A função de confiança exige novo contrato. Deixa eu só voltar aqui que eu não consigo ver. Exige novo contrato escrito e não permite alterações unilaterais. Alguém se arrisca? Item C, Arimatea. Item C, Beatriz, Paulo. Tem uma unanimidade aí. Alguém discorda do Paulo, da Beatriz, do Arimatea? Ninguém aí para discordar? O bom é quando tem discórdia. Eu gosto de confusão. Tô brincando.
Mas, se ninguém discorda, vamos à frente. Item C, item correto. O povo tá afinado, eu quero só ver 3 nessa prova. Vamos lá. O Pablo, anteriormente, era um funcionário como qualquer outro. Ele tinha um cargo convencional. Ele tinha ali era um seletista, tinha seu emprego de carteira assinada, como convencionalmente, e seguia todas as diretrizes ali de um empregado seletista. Porém, quando ele assume a direção da comercial, que foi a opção dada pela presidência, ele passa a exercer um cargo de confiança. O cargo de confiança, pessoal, está no próprio nome, confiança. Eu posso confiar em você hoje e amanhã eu já não posso confiar mais. Então, não há uma garantia efetiva de que a permanência naquele cargo de confiança seja vitalícia. Por isso, tem uma garantia na CLT, tem a garantia da CLT que haja a chamada reversão. Reversão é uma retroatividade do seu cargo, que é atual, para o cargo anteriormente ocupado, quando o cargo atual é cargo de confiança, que é o caso de Pablo. Ou seja, ocorreu uma reversão totalmente lícita. Lembrando que esse adicional que ele recebia de 70% do salário dele a mais nunca vai ser incorporado, porque era em decorrência do cargo de confiança. Ou seja, perdeu o cargo de confiança, perde a gratificação. Ele não tem direito a permanecer com essa gratificação. Tem muitos casos na justiça, muitos não, também estou exagerando, mas tem casos na justiça, comumente, de pessoas que exerciam cargo de confiança, sofreram a reversão e entram com a ação querendo incorporar a gratificação ao seu salário, dizendo que é direito adquirido. E não é. Ele é em função da função de confiança. E se não é mais a função de confiança, não recebe mais gratificação. Simples e fácil. Ou seja, é o caso totalmente da questão. E tem A está totalmente errado, porque não fere o princípio da irredutibilidade salarial, já que é uma forma prevista na CLT, a reversão. E o item B, a gratificação só pode ser retirada com a autorização sindical, totalmente errada, não tem nada a ver que o sindicato está aqui. Se ele não tivesse. Peraí. Se ele não tivesse mudado de cargo, mas recebesse a gratificação, então esta não poderia ser retirada. Peraí, não entendi. Se ele não tivesse mudado de cargo, mas recebesse a gratificação, esta não poderia ser retirada, certo? O Paulo, é Paulo, né? Teria que ver a origem dessa gratificação, entendeu? Porque a gratificação normalmente ela é dada quando você tem alguma função, né? Ele ali é por causa do cargo de confiança, do exercício de cargo de confiança. Às vezes no judiciário também tem umas gratificações, que é quando a pessoa atinge ali, por exemplo, o juiz, quando ele atinge uma meta ali de superior de julgamentos ou coisas assim de julgados, ele tem também uma gratificação. Não estou comparando, estou só a fim de exemplo, porque é outro regime. Mas quando você tem uma gratificação, normalmente é em virtude de alguma situação, de alguma previsão, mas o nome já diz, é uma gratificação, é algo extra ao seu salário. Agora, se é algo ali que é convencionado, que você sempre tem aquela gratificação em virtude de algo específico, aí possa se ver uma incorporação, que eu acho que o nome certo não seria nem gratificação. A gratificação é algo extra, é algo à parte. Então a gente precisaria ver mais a fundo a questão para poder saber se realmente seria capaz de incorporar. Terceira questão. Ana Clara é estudante do quinto semestre do curso de administração em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Ela iniciou o estágio em uma empresa de logística por meio de um termo de compromisso assinado entre as partes envolvidas, a estagiária, a empresa e a instituição de ensino. Aquela relação trilateral que a gente fala, né? Que é a forma correta do estágio. Estagiária, empresa e instituição de ensino. O estágio foi inicialmente regular, com supervisão adequada e jornada compatível com a carga horária do curso. Contudo, após 2 meses, Ana Clara passou a exercer atividades meramente operacionais e repetitivas, alheias à sua formação acadêmica, como o controle de estoque, lançamento de notas fiscais e atendimento a clientes no balcão da empresa. Não havia mais supervisão efetiva, nem a entrega de relatórios de atividades a instituições de ensino. A jornada era frequentemente extrapolada, superando 6 horas diárias, a empresa passou a exigir assiduidade compatível com a de um empregado regular. Diante desse cenário, Ana Clara procurou orientação jurídica quanto à possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício e a descaracterização do estágio.
Item A. Ainda que as atividades não se estejam relacionadas à área de formação, não há vínculo de emprego se houver termo de compromisso assinado. Item B. O estágio não pode gerar vínculo empregatício em nenhuma hipótese, pois está regulado por legislação própria. Item C. A ausência de supervisão acadêmica ou a realização de atividades práticas não vinculadas ao curso não descaracterizam por si só o estágio. Imagina, né? Item D. O descumprimento do requisito legal como supervisão, adequação pedagógica e jornada compatível pode descaracterizar o estágio e gerar um reconhecimento de vínculo empregatício. Alguém aí se arrisca? Item D. Item D. O pessoal tá afiado. Lucas, Arimateia, Beatriz, Paulo. Alternativa D, pessoal. Alguém discorda? Ninguém discorda? Alternativa D, alternativa correta. Aqui a gente fala sobre a lei do estágio, pessoal. O estágio, assim como qualquer outro relação de trabalho, que o estágio é uma relação de trabalho, não uma relação de emprego, está passível sim de ser reconhecida de um vínculo empregatício. A gente tem ali opções de serem chamadas de relação de trabalho, como por exemplo, a gente pode dizer popularmente, o trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo, ele não tem subordinação. Ele perde o S do chope e é uma relação de trabalho. O trabalhador avulso, ele não tem ali habitualidade, perde o H. Ou seja, todos ali que estão dentro de uma relação de trabalho estão com ausentes de alguma do chope, alguma possibilidade ali do chope. E o estágio não deixa de ser diferente. Logo, se você, dentro do estágio, está exercendo uma função que está fugindo da qual foi pactuada, que é o estágio de fato, você pode sim entrar com ação de reconhecimento de vínculo como qualquer outra relação de trabalho. Existem sim reconhecimentos de vínculos empregatícios em estágio. Existem, de fato, isso tem vários na justiça do trabalho. Basta com que você realmente comprove que você está realizando uma atividade que deveria ser enquadrada como empregatícia. Que é o caso dela aí, porque ela está obedecendo tudo. Está subordinada, está tendo habitualidade, está tendo onerosidade que ela está recebendo. Ela é pessoa física e tem personalidade, ou seja, tem todos os requisitos. Ela comprovando a questão em casa, ela vai sim ter um vínculo empregatício reconhecido. Aí vamos só ver aqui as questões, os itens que estão errados. O item A diz que ainda que as atividades não estejam relacionadas à área de formação, não há vínculo de emprego se houver termo de compromisso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é porque firmou um termo que ele vai cumprir o termo. O termo existe para ser cumprido, mas nem sempre ele vai. Então, quando ele não é, aí existe sim uma reparação judicial como reconhecimento de vínculo. O item B, o estágio não pode gerar vínculo empregatício em nenhuma hipótese, pois está regulado por legislação própria. Tem nada a ver também. Nada, nada a ver. Quer dizer que tudo que é regulado por legislação própria não pode gerar vínculo empregatício. É uma violação de direitos como qualquer outra. Item C, a ausência de supervisão acadêmica ou realização de atividades práticas não vinculadas ao curso não descaracterizam por si só o estágio. Imagina, né? Tu vai ali, tu faz direito, por exemplo, vai fazer um estágio ali numa empresa de engenharia, no núcleo jurídico, quando a Cifés estão pedindo para tu encher laje. Tem super a ver uma coisa com a outra. A realização de atividades que não está nada vinculada com o curso. Então, é totalmente errado as outras alternativas. A única alternativa correta mesmo é a D. Questão 4. Patrícia foi contratada para trabalhar na residência de uma família como cuidadora de uma idosa com mobilidade reduzida. Sua jornada era de segunda a sábado, das 8 às 18, com intervalo de 1 hora para a refeição. Após 6 meses de trabalho contínuo, sem registro na carteira de trabalho, a relação foi encerrada verbalmente, sem o pagamento de verbas rescisórias. Patrícia procurou orientação jurídica, alegando ser empregada doméstica e reivindicando o reconhecimento de vínculo, o pagamento de férias, 13º salário, FGTS e hora extra por labor eventual aos domingos. O contratante, por sua vez, argumenta que não havia obrigação de registro formal, porque a atividade da cuidadora teria caráter afetivo e assistencial, e que ela ajudava como membro da família. Considerando o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a Lei Complementar número 150 de 2015, que regulamenta os direitos dos empregados domésticos, assinale a alternativa correta. Item A. Cuidadores de idosos não são considerados empregados domésticos por prestarem assistência de natureza pessoal e afetiva. Item B.
O vínculo de emprego doméstico exige, além da prestação contínua e onerosa, vínculo afetivo com o núcleo familiar. Item C. O cuidador de idosos pode ser enquadrado como empregado doméstico, desde que preenchidos os requisitos legais, como pessoalidade, habitualidade, subordinação e prestação de serviço no âmbito residencial e sem finalidade lucrativa. Entender. A ausência de registro na carteira e o pagamento informal descaracterizam um vínculo, tomando a relação de trabalho nula, tornando. Item C. C. Show, galera. Item C. Vamos para frente. Item C. Alternativa correta. Por quê? Porque a gente estava diante de um trabalho doméstico. O trabalho doméstico ele deve obedecer o SHOP e ainda tem um ponto a mais, né? Que é quando você tem ali a finalidade não lucrativa em âmbito residencial, por de fato caracterizar aí o empregado doméstico. Sempre que tratar de empregado doméstico, vocês vão ali abordar a Lei 150 de 2015, que é a lei que dita sobre as diretrizes do empregado doméstico. Esse empregado ele tem algumas nuances que não tem na nossa CLT, pessoal. Como, por exemplo, o empregado doméstico ele tem mais uma opção de justa causa, tanto de empregado quanto empregador, que é quando tem a questão do... Agora vai me falar a memória. Mas é quando tem a questão do assédio, se eu não me engano, assédio não, é violência doméstica, perdão. Quando tem violência doméstica, é um dos casos ali de justa causa para o empregado. Outros pontos que são diferentes. A nosso empregado doméstico, o empregador não precisa da concordância dele para fracionar as férias. Ele pode fracionar sem a anuência dele. Tipo, o empregado também tem que ver a questão do trabalho, porque às vezes a gente tem empregados domésticos que moram na casa que trabalham. Então, quando eles estiverem de férias, ele tem total direito de ficar dentro da casa que ele trabalha. Então, tipo, lá é a moradia dele. E ele vai exercer as suas férias sem ser incomodado. Então, existem algumas nuances do empregado doméstico que não são iguais ao do seletista. Isso que é bem importante quando vocês estiverem diante de uma questão que retrate sobre empregado doméstico, vocês sempre se atentem à Lei 150 de 2015. Não é o caso do nosso quiz, porque, como eu falei, nosso quiz não é pesquisado. É sem pesquisa a prova. Então, não vai ter como vocês se reverterem. Mas, quando vocês estiverem diante de uma prova pesquisada que falar sobre empregado doméstico, sempre a Lei 150 de 2015 e ela é subsidiariamente aplicada à CLT. Ou seja, o que não tem nela prevalece da CLT. Então, alternativa A, cuidadores de idosos não são considerados empregado doméstico por prestarem assistência à natureza afetiva, pessoal e afetiva. Não tem nada a ver, pessoal todos são, né? Porque a gente tem ali a pessoalidade. E a afetiva não tem nada a ver. Se você não trabalha, você não tem ali, como é que se diz? Não é porque você tem uma afetividade que você não vai ter um vínculo. Não é porque você gosta da prática que você faz, você tem uma afeição, que você tem um afeto que você não vai receber. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver o fato de você não ter vínculo com a afetividade. E outra coisa, o cuidador de idoso pode sim ser encaixado como um empregado doméstico. O empregado doméstico, pessoal, ele é quem está dentro do shopping com âmbito residencial e sem finalidade lucrativa. Uma enfermeira pode ser um empregado doméstico, um médico pode ser um empregado doméstico, desde que ele esteja respeitando ali todos os nossos pré-requisitos. Então, a questão da profissão não tem nada a ver. Entendeu? Se você tem a profissão ali, mas você executa uma função que é de caráter de empregado doméstico, você é um empregado doméstico. Itens B. O vínculo de empregado doméstico existe além da prestação contínua e onerosa, vínculo afetivo com o núcleo familiar. Não tem nada a ver. Vínculo afetivo não tem nada a ver, pessoal. Totalmente errada a questão. Não tem nada a ver. Afetividade e relação empregatícia são duas coisas que não se batem. Não tem nada a ver você ter que ter afeto para você ter uma relação de emprego. Se fosse por isso, não tinha um monte de causa de ação na justiça. Entender. A ausência de registro em carteira e pagamento informal descaracteriza um vínculo. Não é porque não está formalizado que não deveria estar. Então, totalmente errado também. Alternativa D. Quinta questão. Júlia foi contratada em 2022 como analista de marketing por uma empresa com sede em Belo Horizonte para trabalhar exclusivamente em regime de teletrabalho, conforme expressamente previsto em seu contrato de teletrabalho. Ela reside em outra cidade e nunca compareceu presencialmente à sede da empresa. Em 2025, a empregadora notificou a Júlia de que, por decisão gerencial, o regime de teletrabalho seria encerrado e todos os empregados passariam a cumprir jornada presencial a partir do mês seguinte, exigindo sua presença diária no escritório. Júlia recusou-se a comparecer, alegando que o retorno ao presencial implicaria na alteração unilateral de uma das condições essenciais do contrato.
A empresa, por sua vez, defendeu a legalidade da alteração, afirmando que o poder diretivo do empregador permite que essa determinação e que não há direito adquirido ao trabalho remoto. Com base na CLT e no entendimento jurisprudencial atual, assinale a alternativa correta. O empregador não pode exigir o retorno ao presencial, pois a cláusula contratual de teletrabalho confere direito adquirido à modalidade remota. Item B. O retorno ao regime presencial exige a concordância expressa do empregado, mesmo diante do poder diretivo do empregador. Item C. O empregador pode determinar o retorno ao trabalho presencial desde que haja prévia notificação de uma antecedência mínima de 15 dias, conforme prevê a CLT. O teletrabalho é considerado uma condição contratual imutável e só pode ser alterado por convenção coletiva. Alguém aí se arrisca? Item C, Arimatea. Foi Arimatea? Beatriz. Beatriz. Alguém discorda da Beatriz? B ou C? Alguém aí? A ou B? Essa aqui já tem mais impasses, né? Alguém aí mais discorda? Vamos lá. A alternativa correta é a alternativa C. Vamos entender o porquê e destrinchar aí para poder não ficar dúvidas sobre o teletrabalho. Primeiro, a alternativa C é a correta porque o empregador pode determinar o retorno do regime de teletrabalho para o regime presencial, porque isto está dentro de um dos critérios dos jus variandi do empregador. Porém, ele deve obedecer à antecedência mínima de 15 dias, como prevê a CLT. Ou seja, ele pode reverter, pode transformar ele em teletrabalho para o presencial, assim como ele também pode, como exemplo, em contrapartida ao variante, o reverter da noite para o dia. Se ele trabalha de noite, ele pode reverter para o dia, sem que haja concordância do seu empregado, porque isso é um dos poderes do juiz variante, que está dentro do poder diretivo do empregador. Ou seja, como ela falou aqui, o regime de teletrabalho, ele é um regime que ele condiz com a prática dentro da sua residência ou em algum local que você consiga utilizar dos meios telemáticos para estar presente na empresa. Porque a única coisa que diferencia você de estar presencial para o teletrabalho é a presença. Só isso. Mas você consegue fazer tudo o que você faria presencial estando com o seu computador, como por exemplo. Então, isso é o regime de teletrabalho. Esse regime, ele tem essas observações para poder você se atentar. Uma delas também é como fala ali antes de 2025, que diz assim: nunca compareceu presencialmente à sede da empresa. Não quer dizer nada o fato dele nunca ter comparecido à sede da empresa. Assim como também ele comparecer, ainda que habitualmente, não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, tipo, o regime de teletrabalho ele é pactuado entre as partes. Há ali deve ter uma previsão contratual expressa de regime de teletrabalho. Tem que estar ali no contrato. E esse ponto não é negociável. Se não tiver ali a negociação do regime de teletrabalho, ele não vai, se não tiver previsão, perdão, não há de ter negócio. Tem que ter a previsão. Para teletrabalho tem que ter a previsão. E sim, como eu falei, revisando, né, como eu falei, o empregador pode sim reverter esse empregado sim para a função de regime presencial, respeitando a antecedência mínima de 15 dias. O item A não está correto porque o empregador não pode exigir o retorno presencial, pois a cláusula contratual de teletrabalho confere direito adquirido à modalidade remota. Não é porque ele fez uma provisão que ele estava temporariamente em regime de teletrabalho que se tornou direito adquirido. Entendeu? Ele tem que haver uma previsão expressa no contrato que ele não vá sair do regime de teletrabalho. Então aí é outra questão, aí já é outro ponto. Ele foi tecnicamente contratado só para aquilo ali
E ainda deve se observar, eu estou até falando aqui, mas ainda estou com um pouco atrás da orelha, que eu acho que mesmo que haja uma previsão expressa de que seja sempre teletrabalho, eu acho que ainda é passível dessa reversão, porque eu não sei se existe essa modalidade só de serviço. Mas a gente pode observar depois sobre esse ponto. Porém, é algo muito, como é que se diz? Instável dizer que é um direito adquirido. Não é. Se o empregador pode lhe reverter, ele não estaria violando o direito. E não é porque é um dos critérios dos variantes. Se não fosse, seria violação de direitos. Item B. O retorno ao regime presencial exige a concordância prévia do empregado, mesmo diante do poder diretivo do empregador. Não existe. O empregado não precisa concordar com esse retorno ao presencial, não. Ele vai ter que obedecer, pelo contrário. Por isso que ele já dá esse prazo de 15 dias, porque às vezes tem gente que viaja, trabalha com o computador, né, e viaja para outro país, outro estado, e diz assim, não, eu estou aqui em outro estado, vou precisar voltar. Ele diz, não, tá aí, tu tem 15 dias para voltar. Aí beleza, ele está respeitando o prazo legal. Mas ele não precisa da concordância dele, não, de forma alguma. Entender? O teletrabalho é considerado uma condição contratual imutável e só pode ser alterado por convenção coletiva. Nada a ver, até porque não tem nem sentido. Quer dizer que ele vai convencionar uma coisa para poder que haja uma alteração, só para dizer que o regime tem que ser alterável, não faz sentido. A convenção ela tá ali para prever, né, sobre os detalhes de um teletrabalho, então de um regime de trabalho, mas para prever que haja uma condição não tem sentido. Se o empregado não voltar, visto que a vida da pessoa vai mudar completamente, seria uma justa causa. Aí teria a progressão, né, Arimateia? Porque ele não poderia aplicar a justa causa diretamente pelo fato dele não voltar. Que aí o fato dele não estar indo seria falta. Ele faltaria 1, 2, 3, 4 e até chegar nos 30. Quando chegasse nos 30 ali, não só nos 30, é porque assim, vocês vão estar isso mais à frente. Mas existe a situação de abandono de emprego. Abandono de emprego é uma das formas de rescisão contratual. Só que o abandono de emprego, ele exige que haja o interesse fático, o interesse real de que você não irá mais trabalhar. Então, por exemplo, vamos supor, eu trabalho aqui, um exemplo aqui, nós estamos avançando aqui na unidade, mas vamos só dar a explicação prévia, para o Arimatea entender aqui a questão. Vamos supor, Arimatea, que eu trabalhe numa empresa aqui de calçados, empresa qualquer de calçados. Aí eu vou, tô de férias não, vamos trabalhar numa folga. Peguei aqui 2 dias de folga. Aí eu vou, nesses 2 dias de folga, viajo pra China, vou embora pra China, e posto uma foto lá dizendo, hashtag nova vida. Então, tipo assim, eu dou a entender de que a partir daquele momento eu já estou em outro país e vou morar por lá. Então, tecnicamente, eu abandonei o emprego. Eu não estou indo mais, não vou mais, então abandonei meu emprego. Então, tecnicamente, se ele não fosse revertido essa função, ele sim estaria encaixado numa das formas de abandono de emprego. Aí seria possível sim a rescisão contratual por justa causa, que é o caso que tu perguntaste. Vamos para frente. Sexta questão. A terceirização é uma forma de organização produtiva em que a empresa contratante transfere a execução de determinadas atividades a outra empresa especializada, que fornece a mão de obra necessária. Sobre a terceirização, na legislação trabalhista brasileira, assinale a alternativa correta. Item A. O trabalhador terceirizado possui vínculo com a empresa prestadora de serviços e não com a tomadora, salvo se comprovada fraude na contratação. Item B. O trabalhador terceirizado possui vínculo empregatício direto com a empresa contratante, já que é ela quem beneficia o serviço. Item C. A terceirização é permitida apenas mediante o contrato por tempo determinado e somente em serviços técnicos. Item D. A terceirização é automaticamente ilícita se envolver atividades relacionadas ao atendimento ao público. Alguém se arrisca? Item A, Beatriz. Item A. Alguém discorda aí da Beatriz? Item A, Beatriz, Paula, Arimateia. Vamos para frente. Item A é o item correto. Exatamente por terceirização se tratar
de uma atividade desempenhada por uma empresa prestadora de serviço. Você contrata uma empresa prestadora para exercer uma função ali, que pode ser a sua função fim, ou pode ser uma função ali, ademais, dentro da sua empresa. E essa terceirização, ela é uma relação também triangular, né? Como a gente falou lá na questão do estágio, né? A do estágio lateral, essa aqui é triangular, que é o quê? A empresa prestadora de serviços, ela contrata o empregado para desempenhar a função na empresa tomadora de serviços. Mas o vínculo empregatício do empregado é só com a prestadora, com a empresa que terceiriza, entendeu? Não com aonde ele pratica a função, que é lá na tomadora. A não ser que haja ali uma fraude, aí ele vai ser sim responsabilizado a empresa tomadora, que é no caso que pergunta a questão. A terceirização, pessoal, é um tema que é bem presente na Justiça do Trabalho. Até, não sei se vocês estão acompanhando, mas teve um problema aí porque o Gilmar Mendes mandou suspender todas as ações trabalhistas que tratassem sobre o rito que fala sobre pejotização ou questão de terceirização. Mas meio que é uma questão bem delicada, porque quem é que identifica se há trabalho é a Justiça do Trabalho. Eu não tenho como chegar para a Justiça Penal para perguntar se há vínculo empregatício ou não. Quem tem que dizer isso é a Justiça do Trabalho, não é a Justiça Civil. Então, essa questão de fraude foi algo bem, tá tendo até movimentação, o pessoal tá planejando uma paralisação, acho que é segunda-feira agora, se eu não me engano, sobre esse ponto, que eles estão defasando a competência trabalhista. Não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se posiciona em questões que tendenciam a competência da Justiça do Trabalho. Então é algo que está bem defasado aí nessa questão da terceirização. Mas voltando para o nosso tema, a terceirização é algo ali, como eu defini, é quando a empresa tomadora contrata uma empresa prestadora para ter o desempenho ali de uma atividade, podendo ser até atividade fim. Antigamente não era permitida a atividade fim ser desempenhada por empresa terceirizada, mas hoje pode, desde que seja ali contratada sem problema algum, é permitido que seja sua atividade fim. Item B. O trabalhador terceirizado possui vínculo empregatício direto com a empresa contratante. Já está errado. O vínculo do trabalhador terceirizado é com a empresa terceirizadora, a empresa prestadora de serviço, não com a tomadora, não com a contratante. Item C. A terceirização é permitida apenas mediante contrato por tempo determinado. Não tem nada a ver, pessoal. Até porque são dois contratos dentro de uma terceirização. É um contrato cível entre a empresa tomadora e a empresa prestadora e uma relação empregatícia, um contrato de trabalho entre o empregado e a prestadora. Entendeu? O empregado ele vai trabalhar para a prestadora e não tem nada a ver com questão de temporário, não. Ele pode ser um empregado seletício como qualquer outro. O vínculo empregatício é só com a prestadora. Não exige que seja por tempo determinado. Tampouco que seja só de serviços técnicos. Entender a terceirização é automaticamente ilícita se envolver atividades relacionadas ao atendimento ao público. Esse aqui não precisa nem falar nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como diz a professora Mariana, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Item 7. Questão 7. O contrato de trabalho por tempo determinado é uma exceção à regra da duração indeterminada e só pode ser utilizado nas hipóteses previstas na legislação. Sobre esse tipo contratual, assinale a alternativa correta. Item A. O contrato por tempo determinado pode ser firmado livremente pelas partes, sem necessidade de justificar o motivo da contratação. Item B. O contrato por tempo determinado só é válido quando houver previsão legal, como em contratos de experiência ou em atividades de caráter transitório. Item C. O contrato por tempo determinado garante ao empregado os mesmos direitos do contrato por tempo indeterminado, exceto o direito ao FGTS. Entender? O contrato por tempo determinado pode ser prorrogado indefinidamente, desde que o empregado mantenha os salários em dia. Alguém aí se arrisca? Item B. 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 Isso aí. Unanimidade, viu? Ninguém discorda aqui. Tinha um JED que eu ia, quando eu era monitorando, que a galera fazia confusão. quando, quando eram as questões aí, tipo, sempre tem uma galera que, assim, né? Não tô dizendo que é o caso, mas sempre tem uma galera que não suporta a opinião discordante da dela. Aí era uma confusão grande. Você disse que era um, aí o outro botava e começava a discussão no chat.
ou então no ágil mesmo. A alternativa correta é o item B, B de bola. Era, Paulo, era uma confusão. Aí vamos agora entender por que, os outros estão errados. Mas de antemão, pessoal, vamos abordar só brevemente sobre a questão do trabalho temporário. O trabalho temporário, perdão, determinado, confundia. Trabalho determinado é a contrapartida do indeterminado em exceções. Por quê? A via de regra é o contrato por tempo indeterminado. O determinado ele só vai ter em três hipóteses, que é quando o caráter é transitório da atividade, quando a mão de obra é de caráter transitório e quando há o contrato de experiência, que é o mais convencional. E tem alguns detalhes. Quais são? Os contratos cuja natureza é transitória e cuja atividade é transitória, eles podem durar até 2 anos. Até 2 anos, não podem passar disso. E o de experiência, como todos sabem, 90 dias. Porém, em todos os casos, só é permitida a prorrogação por uma única vez desse contrato dentro do próprio período. Ou seja, 90 dias ele só pode ser prorrogado dentro dos 90 dias. Dos 2 anos só pode ser prorrogado dentro dos 2 anos. Normalmente o que é utilizado no contrato de experiência é 45-45. Contratam por 45, prorrogam por mais 45, fecha os 90. Normalmente é isso. Prorrogou por mais de uma vez, Vitor. Automaticamente nasce um contrato por tempo indeterminado. Qualquer uma das diretrizes do contrato determinado que sejam violadas, automaticamente aquele contrato vai se transformar em um contrato por tempo indeterminado. O caso em tela diz que o contrato por tempo determinado só pode ser firmado livremente pelas partes, sem a necessidade de justificar. Claro que não, só pode ser em uma dessas três hipóteses, não é da forma que eles bem pensarem. Item C, o contrato por tempo determinado garante ao empregado os mesmos direitos do contrato por tempo determinado. Até aqui tá top, entendeu? Daqui para trás acabou-se tudo, exceto o direito ao FGTS. Ele tem todos os direitos como qualquer outro. Prazo entre contratos? Como assim? Não entendi. Não entendi. Foi a Beatriz? Arimaté. Pode falar, Arimaté? Se quiser falar, ou então quiser. Se eu trabalhar por 2 anos, certo? Se tu trabalha por 2 anos, quarentena. Ah, tu tá dizendo prazo entre contratos. São 60. São 90, não. É 90? Acho que é 90. Agora tu me falhou a memória. Não, são 6 meses. 90 dias é no É, contrato. desculpa, não é porque eu lembrei que ela falou quarta-feira, eu tenho quase certeza que é 90, que até ela falou, não fale 3 meses, fale 90 dias, porque tem mês que tem mais dia e acaba não sendo 3 meses, sendo 2 meses e 20 e tantos dias, aí soma É, 90. essa questão. É 90 dias. É porque agora foi uma pergunta que me falhou a memória. Deixa eu até abrir aqui o coisa. Que às vezes falha. Que eu estou confundindo também porque eu já estou fazendo a correlação com o trabalho por tempo determinado. Aí eu vou até passar essa informação já para vocês, que agora realmente me falhou a memória. Mas eu já passo também a questão do temporário. Que tem uma diferençazinha. Que é a chamada vacância, né? A carência. Tem que ter entre o contrato e outro. Deixa eu abrir aqui o material. Tá aqui. 6 meses, como eu falei. Foi o Lucas que ligou o áudio ou foi o Paulo? Não lembro. São 6 meses realmente, Paulo. 90 dias é o contrato por temporário, que é exatamente o que eu falei. Eu tinha falado certo, só que aí tu falou e eu me confundi. Mas é realmente isso mesmo, tá correto. Entre um contrato e outro temporário, que é o que a gente vai ver mais à frente, que é a Lei 6.019 de 74, que é o contrato em regime temporário, são 90 dias entre um contrato e outro. E o determinado, que é esse caso que a gente está abordando agora, é 6 meses. Ou seja, 6 meses, 90 dias. Esse é tratado realmente em meses, não é em dias. Eu vou passar para vocês depois o quadrinho, pessoal. É um quadrinho bem interessante que tem a comparação aqui do. Eu vou mostrar para vocês agora, aproveitar que a gente está aqui. Ninguém está apressado, né? Vamos. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês. Ó, é esse quadrinho aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Ó, vocês estão vendo aí? Aqui na direita é o contrato temporário,
que é o que vocês acabaram de ver, que acho que foi o que o Paulo falou aí. O Paulo foi o Lucas, eu não lembro que ele ligou o áudio. Mas é exatamente a diferenciação. O contrato por tempo determinado é esses três previstos na CLT. E o contrato temporário é o que precisa ali do órgão de gestor temporário que vai intermediar essa contratação, a empresa de trabalho temporário, ela é outro regime, entendeu? Trabalho temporário, trabalho determinado. São duas coisas diferentes, eles têm detalhes diferentes um do outro. Como, por exemplo, esse que a gente está vendo aqui na questão é o contrato por tempo determinado. Ele não tem, por exemplo, ele tem, confundindo, a prorrogação. Só pode prorrogar uma única vez. Como eu falei, prorrogou mais de uma, vira contrato por tempo indeterminado. Já o contrato temporário, que é esse aqui em contrapartida, ele não há limite de prorrogação, ele pode prorrogar à vontade, sem problema nenhum. Assim como tem, por exemplo, a questão da carência também. Essa lei é qual mesmo? O da esquerda. O da esquerda é previsão legal na CLT, o Paulo. Tá aqui, ó. Vou voltar para ti. Ah, também tem aqui, ó. Outro quadrinho. Previsão legal no artigo 443, parágrafo 2º da CLT. 443, parágrafo 2º da CLT, fala sobre as hipóteses de contrato por tempo determinado. O da direita, a lei está lá em cima, ó, Lei 6.019 de 74. É a lei que dita o regime de contrato temporário. O CLT, 442. Ou seja, a gente está aqui diante de duas coisas totalmente diferentes. A gente tem o regime de trabalho determinado, previsto na CLT, e a gente tem a lei do contrato temporário, que é o contrato previsto na Lei 6.019 de 74. Eles têm detalhes bem diferentes. Se eu fosse vocês, davam uma boa olhada nesse quadro também, exatamente para se cair uma questão, vocês não confundirem, porque é fácil de confundir, como a gente fez aqui, até eu também participei da confusão. Ele é fácil de confundir realmente, entendeu? Então é muito importante vocês saberem diferenciar bem o que é um contrato por tempo determinado e o que é um contrato temporário. Um dos pontos principais, disponibiliza sim, Beatriz. Eu vou mandar lá no grupo, que já facilita mais para vocês. O, o contrato por tempo, o contrato temporário, no caso, um dos pontos principais de vocês sacarem a dele é que ele precisa obrigatoriamente, pessoal, isso não é uma exceção, ele obrigatoriamente precisa de uma empresa de trabalho temporário. Você não pode contratar o contrato por contrato por tempo por contrato temporário direto do seu RH. A sua empresa não pode contratar um funcionário temporário direto da salinha dela, entendeu? Ele precisa de uma empresa de contrato temporário. Então, basicamente, isso é uma das charadas que mata a questão. Se não fala sobre isso, possivelmente não está falando sobre contrato por tempo determinado. Aliás, contrato temporário não. Está falando exatamente sobre contrato por tempo determinado. Voltando para a questão. Vou só apresentar aqui novamente. Que tempo máximo é essa lei 6.019 na prorrogação? Que tempo máximo é essa lei 6.019? Não tem prorrogação, aliás, não tem tempo de prorrogação, o Arimaté. Aliás, é 120 dias prorrogáveis mais 90. Deixa eu voltar aqui novamente. A questão é só que não existe limite. A prorrogação ela pode ser, se ele quiser prorrogar 50 vezes, ele pode, mas ele é 180 mais 90, entendeu? Então ele tem ali os 180 dias de contrato, ele pode estender aquele 180 por mais 90. Aí já não é o caso do determinado. Outro ponto que é diferenciado, não é dentro do prazo total, é um prazo extra. Entendeu? Porque a prorrogação por 90 dias, quando comprovada a manutenção das condições que ensejarem. Ou seja, tu trabalhou 180 dias ali, e aí precisou, eu preciso de mais aqui. Não deu tempo de concluir a atividade. Aí ele vai e prorroga por mais 90. Então, é totalmente diferente também do outro, que precisa ser dentro do prazo legal, ou 2 anos ou 90 dias. Dentro desse prazo tem que haver a prorrogação. Mais embaixo, mas deve ser respeitado o prazo máximo. O prazo máximo, ora matéria, é dentro desse prazo. Da lei. Você está falando da lei 6.019, né? Exatamente. Esse prazo legal. Porque, por exemplo, vamos supor, eu prorrogo aqui, eu tenho um contrato de 180 dias, certo? Aí eu vou prorrogar aqui, eu prorrogo ele por mais 40. Fechou ali 120 dias, né? Dos 90 eu peguei 40. Aí eu vou e prorrogo ele
Eu tenho mais 50, né? Que eu peguei 40 dos 90 para prorrogar. Eu vou e prorrogo por mais 100. Eu não posso, eu estou extrapolando o limite máximo, entendeu? O limite máximo é 80 mais 100 mais 90. Então, eu ali, se eu pulei aqueles 90, eu extrapolei o limite máximo. Aí já enseja aí em alguma penalidade, inclusive numa reconhecimento de vínculo empregatício. Mas, de vínculo empregatício não, de tempo, de contrato por tempo determinado. Então, o limite máximo que ele trata é todos dentro desse parâmetro, 180 dias mais 90 dias. Ele também pode, Matéria, contratar por tempo inferior. Por exemplo, eu contrato ali eu quero 100 dias, depois eu prorrogo por mais 80, aí fica 180. Aí eu tenho mais 90. Então, eu posso prorrogar quantas vezes eu quiser, mas dentro desse limite extra. Passou aí do total dá o quê? Dá 190 mais 180 mais 90, dá 270 dias. Se for 270 dias, acabou esse problema. Passou disso aí já dá um certo probleminha para você. Item C. Vamos voltar aqui para o item C para dizer por que ele está errado. O contrato por tempo determinado garante ao empregador, o empregado, eu já falei, né? Tá tudo ok. Só o problema é o FGTS, porque tem direito também ao FGTS. Ele tem todos os direitos de um empregado seletista. Ou seja, o FGTS também é um deles. Então não tem por que ele dizer o exceto o direito ao FGTS. Ele é sim com o direito ao FGTS. E entender, o contrato por tempo determinado pode ser prorrogado indefinidamente. Não, não pode. Só pode ser prorrogado uma única vez. Entendeu? Desde que o empregado mantenha salários em dia. Aí, no caso, seria para o contrato temporário, que é o que a gente acabou de falar. Oitava questão. A empresa Recruta RH LTDA contratou João como trabalhador temporário. Aqui, ó, já é a outra opção. E o colocou à disposição da empresa contratante, Logitrans SA, para atender ao aumento extraordinário de serviços durante o período de festa de fim de ano. O contrato foi firmado por 3 meses, com possibilidade de prorrogação, ou seja, 3 meses aqui já dá 90 dias. Né? Assim, dependendo dos meses, obviamente. O contrato foi firmado por 3 meses, com possibilidade de prorrogação. Considerando as disposições da Lei 6.019 de 74, que regulamenta o trabalho temporário, ação a alternativa correta. Item A. O contrato de trabalho temporário pode ter duração máxima de até 24 meses, independentemente do motivo. Item B. O trabalhador temporário deve ser contratado por uma empresa de trabalho temporário e só pode atender às necessidades transitórias de substituição de pessoal ou demanda complementar de serviços. Item C. O trabalhador temporário tem vínculo direto com a empresa tomadora de serviços durante toda a duração do contrato. Item D. O trabalhador temporário não garante ao trabalho temporário não garante ao trabalhador qualquer direito equivalente ao empregado seletista, pois é uma relação meramente civil. Alguém aí sabe? Vocês já viram, né, pessoal, trabalho temporário? Que às vezes eu acabo perguntando. Que a professora Aline disse que parece que uma das turmas está um pouquinho atrasada. Ela está com receio de não conseguir concluir a matéria, mas acho que vai dar certo hoje. Alguém se arrisca? B? Alguém discorda do Lucas? B. Alguém mais? Vamos para frente. Item B, alternativa correta. O item B fala que o trabalho temporário deve ser contratado, o trabalhador temporário deve ser contratado por meio de empresa de trabalho temporário. Correto. O intermediador da empresa é a empresa de contrato temporário, assim como uma terceirização, por exemplo. Ele tem a relação empregatícia com a empresa de trabalho temporário. Quem contratou ali solicitou, ou seja, e ela deve obedecer esses pontos, que é a substituição de pessoal ou demanda complementar de serviço. Essa necessidade transitória de substituição ela pode ser inclusive de pessoal permanente. Como, por exemplo, eu contrato ali uma empresa de trabalho temporário para substituir uma empregada gestante, por exemplo, que saiu ali de licença, vai ficar ausente 120 dias,
Eu preciso de alguém para suprir o lugar dela. Aí eu vou e contrato, ligo para uma empresa de trabalho temporário e falo, ó, preciso aqui de uma pessoa para desempenhar tal função, tal, por 120 dias, que é o prazo da licença. Ele vai e manda a pessoa. A questão do vínculo empregatício é com a empresa de trabalho temporário. A empresa ali, a tomadora, está só solicitando. Victor, vou precisar sair. Como faço a presença? Eu te mando depois. Manda a mensagem lá, Paulo, que eu te mando o link. Valeu. Item A. O item A está incorreto porque o contrato de trabalho temporário pode ter duração máxima de 24 meses. Não tem nada a ver. Aqui no caso é determinado, que a gente acabou de ver lá. Naquelas duas hipóteses, a gente consegue um prazo de 24 meses. O contrato de trabalho temporário, Lei 6.019 de 74, são de 180 dias prorrogáveis por mais 90. Esse é o prazo de duração do contrato. Item C. O trabalhador temporário tem vínculo direto com a empresa tomadora de serviços durante toda a duração do contrato. Nada a ver, acabei de responder. O vínculo dele é com a empresa de trabalho temporário. Entender, o trabalhador temporário não garante ao trabalho. O trabalho temporário não garante ao trabalhador qualquer direito equivalente ao empregado seletista. Negativo, ele é contratado ali como um empregado normal pela empresa de trabalho temporário. Então ela deve a ele todos os direitos de um empregado seletista. Nona questão, penúltima questão de hoje. Durante a vigência do contrato de trabalho, podem ocorrer situações em que o empregado se afasta de suas atividades, total ou parcialmente, com diferentes efeitos jurídicos sobre o contrato. Sobre os conceitos de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, assinale a alternativa correta. Item A. Na suspensão do contrato, o empregado continua recebendo salário normalmente, mas não precisa prestar serviços, como exemplo, as férias anuais. Item B. A interrupção do contratual ocorre quando o contrato é rescindido por acordo entre as partes. Item C. Na interrupção do contrato de trabalho, o empregado se afasta, mas continua recebendo salário e conta com o tempo de serviço. Já na suspensão, não há prestação de serviço nem pagamento de salário, salvo previsão em norma coletiva ou legal. Item D. Tanto na suspensão quanto na interrupção, o contrato é considerado rescindido, com pagamento de verbas proporcionais. Alguém aí se arrisca? Item C. Show. Arimatea aí. Discorda deles aí, Arimatea? C também. A alternativa correta, pessoal, é exatamente ela. Item C. Item C dá a definição fática bem pontual aí, bem top, do que é interrupção e do que é suspensão. Basicamente, eu daria uma dica aí bem pontual para vocês dividirem. Suspensão, você não recebe e não trabalha. Interrupção, você não trabalha, mas recebe. Basicamente é isso. Suspensão, o empregador ali não paga o seu salário e você não trabalha. E na interrupção, o empregador paga o seu salário, mas você não trabalha. Um exemplo claro da interrupção, a folga. A folga é uma interrupção. Você está trabalhando, é uma DSR, é um descanso semanal remunerado, mas você não está exercendo a sua atividade. As férias, interrupção. Você recebe as férias, recebe ali o terço proporcional de férias, mas não trabalha. Agora, suspensão. Um exemplo claro de suspensão, falta injustificada. Você não trabalha e também não recebe. Entendeu? Outro exemplo, claro, suspensão, a própria suspensão, a punição ali disciplinar do empregador que lhe acarreta uma suspensão. Você não trabalha, também não recebe. Um exemplo claro de suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, aí dá para matar a charada da questão. O que é suspensão e o que é interrupção. Na primeira, alternativa A, diz que o contrato já é desconexo, porque já diz que o exemplo da suspensão é as férias, e as férias não é suspensão, é interrupção. E diz que o cara continua recebendo na suspensão, e ele não recebe. Suspensão, como eu falei, não recebe, não trabalha. Item B, a interrupção ocorre quando o contrato é rescindido. Aqui já acabou essa questão. Não existe rescisão contratual. A rescisão contratual é o término do contrato. Nem interrupção, nem suspensão é. Acabou-se o contrato. Item D, tanto na suspensão quanto na interrupção, o contrato é considerado rescindido. Totalmente errado também. Vamos aqui para a nossa última questão de hoje. Item 10. Lúcia é fisioterapeuta e presta serviços regularmente em uma clínica particular. Ela comparece à clínica de segunda a sexta, das 8 às 16,
atende exclusivamente os pacientes indicados pela própria clínica, utiliza o uniforme com logomarca da empresa e recebe mensalmente uma quantia fixa por transferência bancária. Embora tenha assinado um contrato de prestação de serviços como profissional autônoma, você deve seguir as orientações da direção clínica, que controla os horários e a conduta dos atendimentos. Além disso, não pode prestar serviço a outras clínicas ou realizar atendimento particulares conforme as cláusulas contratuais. Diante dessa situação, à luz da consolidação das leis do trabalho e dos princípios do direito do trabalho, assinale a alternativa correta. Item A. Como há contrato escrito de prestação de serviços, presume-se a inexistência de vínculo empregatício. Item B. A exclusividade contratual por si só não descaracteriza a autonomia, desde que haja pagamento por tarefa executada. C. Apesar de formalização como autônomo, a existência de subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade permite o reconhecimento de vínculo empregatício. Item D. A formalização do contrato como autônomo como pagamento mensal garante plena liberdade da organização do trabalho e afasta qualquer atividade de vínculo. Pessoal, foi todo no item C. Acho que a maioria das respostas era item C, né? É, pessoal, questão basiquinha para vocês, né? Porque vocês já estão craque aí no reconhecimento de vínculo empregatício. É exatamente essa alternativa C, porque a gente, por mais que a gente tenha ali um contrato, certo, de serviço autônomo, se aparece a subordinação, automaticamente há reconhecimento de vínculo empregatício. Como eu falei lá na questão que falava sobre lei do estágio. Se obedece ali os requisitos do SHOP, se tem ali todos os requisitos, você pode sim configurar uma relação empregatícia, independentemente de você não estar nessa relação de fato. E você ter, como o caso aqui, celebrado um contrato de atividade autônoma. Ou seja, o item A diz que contrato escrito de prestação de serviços presume a existência de vínculo empregatício, não tem nada a ver, até porque isso não existe uma presunção, é o fato de que é ou não. Item B. A exclusividade contratual por si só não descaracteriza a autonomia, desde que haja pagamento por tarefa executada. Item C, aliás, item B totalmente errado, porque exclusividade contratual por si só não descaracteriza a autonomia. Se você é exclusivo, entendeu? Você automaticamente é pessoalidade, desde que deixa bem oficializado, né? Porque a exclusividade ela não é uma característica da relação empregatícia, mas presume-se que se você é exclusivo, se é só você que pode desempenhar, também tem pessoalidade. Se tem pessoalidade, né? Já é mais um objeto aí para nossa relação empregatícia. E o fato de ter exclusividade por só descaracteriza a autonomia, não tem nada a ver, não tem nada a ver esse ponto, porque quer dizer que só porque ela vai não vai ter autonomia. Item D. A formalização do contrato autônomo como pagamento mensal garante plena liberdade de organização de trabalho e afasta qualquer reconhecimento de vínculo. Quer dizer que a formalização do contrato é ad eterno. Então, tipo, se eu quiser aqui fazer um contrato que eu vou amarrar a pessoa ali, ele é totalmente legal, não posso fazer mais nada. Sem sentido, né? Quer dizer que nada pode mudar, não pode haver realmente reconhecimento de vínculo. Totalmente errado. Só se vocês têm alguma dúvida sobre algum ponto que ficou, se tiver alguma questão, se quiserem falar, podem ficar à vontade, galera. Valeu, Beatriz. Vou encerrar aqui. Para quem ficou na gravação até agora, pessoal, só enviar aí um comprovante do seu ter assistido realmente e eu aplico sua presença. Aos que estão presentes, eu vou mandar o link da presença aqui, não saiam. E valeu, pessoal. Até mais.